Quando Deus se cala. Não há coisa pior para se comparar do que quando se clama por necessidade, quando se clama por socorro, no momento de angústia e não temos resposta, não temos socorro da parte de ninguém. É um momento terrível, é um momento horrível. O profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, ele clamou e se queixou porque Deus não lhe estava respondendo. Ele diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvará. Portanto, o que Abacuque está dizendo é algo que acontece muito no nosso meio. Quantas pessoas clamando por misericórdia, mas parece que não há resposta. Parece que não há atenção da parte de Deus. Lucas, o evangelista, ele registrou uma cena horrível, uma cena horripilante, uma cena medonha. Um homem que morreu e foi para o inferno. E ele escreveu no capítulo 16, versículos 23 e 24 do seu evangelho. E o homem, estando no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Ele estava clamando por estar numa situação horrível, numa situação horripilante. Ele se encontrava nas chamas do inferno. E ele clamava com todas as veras da sua alma: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Deus é o Deus das misericórdias. Ele sabia que Deus é o Deus que nos atende quando nós clamamos. A resposta de Deus para aquele homem foi: está posto um grande abismo entre nós e vocês, de maneira que quem está no inferno não pode passar para o céu, nem quem está no céu pode passar para o inferno. Versículo 26. Por que Deus não respondeu quando aquele homem clamou? Porque Deus prometeu nos ouvir quando clamarmos. O capítulo 33, verso 3 do profeta Jeremias, Deus disse: clama a mim e eu responderei. Sim, ele disse isso. Clama-me e eu responderei vocês. Eu mostrarei vocês coisas novas e grandes que vocês não conhecem. Há um momento, entanto, que Deus disse: não os ouvirei. Está escrito em Provérbios capítulo 1, versículo 28. Quero ler o texto para inteirarmos-nos deste assunto. Capítulo 1, verso 28 do livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. Ele disse assim: então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. O Deus que prometeu nos ouvir quando clamarmos é o mesmo Deus que determinou dizendo: não os ouvireis, ainda que me busquem de madrugada, não me acharão. Por quê? Qual a razão que Deus disse que chegará um dia que não nos ouvirá? Será que estamos vivendo o contexto do profeta Abacuque? Senhor, por que eu clamo violência e não me respondes? Vejamos agora os versículos 24 a 26 de Provérbios, a razão por que Deus disse que chegará um dia que não mais ouvirá ninguém, ainda que clamem, ainda que busquem de madrugada, ele será totalmente desconhecido e desaparecido. Eu vou ler os versos 24 a 26, mostrando aqui a razão
porque Deus chegará um dia que não ouvirá mais, ainda que clamem a ele em alta voz. Verso 26. Também de minha parte me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Verso 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Verso 29, ele diz a razão porque não responderá. Porquanto odiaram conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Verso 30. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Vamos até o verso 32. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Ele disse, porque eu clamei, porque eu chamei, mas não houve quem me desse atenção. Não deram ouvidos ao que Deus disse, ao que Deus está falando agora. Está lembrado da mensagem anterior, quando Deus falou e falou através de Noé, o pregoeiro da justiça. Eles não ouviram, eles não atenderam. Deus voltou através do grande dilúvio e os levou a todos. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então, por isso Deus também não nos ouvirá um dia. Ele disse, porque eu clamei, eu estendi a minha mão, eu chamei, eu convoquei, eu falei com vocês, vocês não me deram atenção, então comerão do fruto do seu caminho. Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos adverte. Ele usa o profeta Jeremias no capítulo 3, versos 13 e 14, para dizer para nós, nos advertindo, reconhece a tua iniquidade, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor Deus. Ele está dirigindo a nós, ele está falando conosco, ele está insistindo e apelando para o nosso coração, a fim de que possamos voltarmos para ele e darmos por avisados, a fim de sermos atendidos no momento certo. Deus insiste dizendo, através do profeta Isaías, no capítulo 55, versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, ou o homem maligno o seu caminho, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus está dando para nós um aviso. Ele está dizendo para nós a maneira como sermos ouvidos. Deixar os caminhos errados, pensamentos errados, voltar-se para o Senhor, convertendo-se a Ele, e então Ele nos ouvirá. Então me invocareis, ele disse através do profeta Jeremias, o capítulo 29, versos 12 e 13, ele disse, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Ele está dizendo para nós que quando arrependermos, voltarmos para ele, abandonando todos os nossos caminhos e pensamentos errados, então agora podemos orar, podemos falar com ele e ele vai nos atender, ele irá nos ouvir. O capítulo 1, versículo 33 de Provérbios, ele disse, o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do poder do mal.
Este é o tempo de clamarmos a Deus. Sim, este é o dia. No capítulo 6, verso 2 da carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, Deus disse: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Este é o dia de clamar a Deus. Este é o dia de pedir para Deus. Este é o dia de buscar a Deus, e se buscarmos, com certeza ele será achado. O pecador que rejeita e não recebe Jesus como Salvador está pedindo que Deus se cale, e Deus fará exatamente isto. Provérbios capítulo 1, verso 28. Então a mim clamarão, mas eu não ouvirei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Chegará um dia quando clamarão e Deus estará calado, porque agora ele está clamando e os homens anestesiados, calados, sem corresponder o seu apelo ao nosso coração. E há quantas pessoas que, embora avisadas, ainda continuam com o coração duro, fechado, com os ouvidos endurecidos e com uma mente totalmente fechada, sem quererem voltar para Deus. Teimosamente vivendo a sua vida, teimosamente vivendo o seu estilo de vida, teimosamente vivendo a sua maneira de viver e não voltando para Deus. E Deus continua chamando e clamando. Um dia ele se calará para sempre. Que Deus permita que você, meu amigo, se dê por avisado, que você possa sentir e ver que Deus está falando todos os dias. A natureza fala sobre Deus, os acontecimentos estão falando a voz de Deus. Deus usa meios e meios para falar conosco. É bom que atendamos agora, porque no final não seremos atendidos, ainda que clamarmos e buscarmos de madrugada, ele não nos responderá. Mas agora, neste momento, ele pode nos ouvir. Clama-me e responder-te-ei, ele disse. Deus abençoe você e a sua casa, que neste dia você possa clamar por Deus, na certeza que ele ouvirá e atenderá o seu clamor. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, pela grande salvação que um dia clamamos ao Senhor, e o Senhor nos deu pela graça mediante a nossa fé no sacrifício único e substituto de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, por hoje lermos a Tua palavra e ver que Deus continua falando conosco, falando com o povo, falando com a nação. Deus, que os ouvidos se voltem para essa voz mansa e tranquila, a fim de receberem também do Senhor a salvação eterna. Dá-nos um dia na Tua presença, guarda as nossas vidas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor abençoe o seu dia, mas não esqueça, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de acertar as contas com Deus. Amanhã pode ser tarde demais. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.